Olá, há 20 anos o Brasil elegia pela primeira vez pelo voto direto o presidente da República após o fim da ditadura militar. Fernando Collor de Mello, que deixou o governo de Alagoas para disputar o cargo, venceu Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno com 35 milhões de votos contra 31 do petista. Collor sofreu um processo de impeachment e foi afastado do cargo pelo Congresso 2 anos e meio depois da eleição. Olá, senador. Como é que surgiu a candidatura Collor em 89? A candidatura nasceu pela percepção que eu tive logo depois de iniciar o governo de Alagoas, de um vácuo existente na política brasileira. Recebi diversos convites para palestras e debates em associações de classe, em universidades, faculdades, pelo Brasil inteiro. E ao longo desse tempo e dessa peregrinação, foi se fortalecendo em mim esta convicção de que havia um espaço a ser ocupado na política brasileira por algo que significasse renovação, que significasse uma nova proposta de governo. E quando eu tomei a decisão de postular a presidência da República, eu pedi ao Marcos Antônio Coimbra, do Instituto Vox Populi, que fizesse uma pesquisa ampla, e qualitativa e quantitativa, para verificar se essa minha percepção estava correta. Essa pesquisa foi feita e ficou demonstrado que essa minha percepção estava na direção correta, e então me decidi candidatar à presidência da República. E não imaginava que pudesse chegar aonde cheguei, mas ao longo da caminhada eu fui percebendo que sim, era possível, e acabou sendo possível. Conta-se que houve um jantar em Pequim entre o senhor e alguns assessores próximos, em que essa candidatura surgiu a ideia dessa candidatura. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. É aquela história, né? Quando a lenda é mais interessante do que o fato, né? Divulga-se a lenda e não o fato. Essa questão de Pequim não foi aí que se decidiu, a decisão foi tomada num voo em que estávamos o jornalista Cláudio Humberto, meu assessor de imprensa, e eu, voltando de uma dessas palestras, em que o Cláudio Humberto disse: olha, aquela indicação de que há um espaço vago na política brasileira e que esse espaço pode ser preenchido por uma candidatura como a sua à presidência, eu acho que é verdadeira. Isso, deixe-me ver, 88, segundo semestre de 1988. E foi aí que se começou a se conformar a esta possibilidade de uma candidatura a presidente. Mas o senhor comeu pato laqueado lá em Pequim ou não? Com seus... Comi o pato laqueado. E houve essa conversa lá, pelo menos, sobre a candidatura? Não, o que houve foi que um dos nossos acompanhantes, esse foi o fato, né? Um dos almoços e jantares que nos ofereceram, os chineses são muito generosos, são grandes anfitriões, e sempre ao final de um repasto eles sempre levantam um brinde ao bonito dia que se está fazendo lá fora, um brinde aos que estão presentes, e assim por diante. E num desses brindes, um dos que faziam parte do grupo brasileiro que estava lá, levantou um brinde ao futuro presidente do Brasil, Fernando Collor, né? E aí os chineses não entenderam direito o que ele estava querendo afirmar com aquilo, e depois ele explicou: não, porque eu tenho confiança de que um dia
esse que aqui estava a ser presidente do Brasil. E quem que levantou o brinde? Foi um deputado, na época um deputado estadual por Alagoas, que estava fazendo parte da comitiva. Não foi o Renan, não foi o Cleto Não, Falcão não foi, e não foi não o Cláudio foi, Humberto? não foi o Renan, não foi o Cláudio Humberto. Eles estavam lá? Estavam lá, Renan e Cláudio Humberto estavam fazendo parte da E comitiva. Cleto Falcão? Também estava. Também não foi ele? Foi ele. O senhor foi um crítico muito virulento contra o presidente Sarney. O senhor acha que isso ajudou a chamar atenção para o seu nome? Não foi por aí que foi chamada a atenção para o meu nome. O que chamou a atenção para o meu nome foi uma administração que eu estava realizando à frente do governo de Alagoas, diferenciada de outros governadores, né? Então, uma série de medidas, uma série de reformas que foram feitas, e inclusive com o apoio à época do ministro da Fazenda, Dilson Funaro, que colaborou bastante, quando eu levei a ele o programa de trabalho que eu imaginava empreender, mas para isso necessitava de uma ajuda do Ministério da Fazenda. Ele disse: você vai fazer isso que está aqui escrito? Eu disse: vou. Ele disse: mas se você fizer isso que está aqui escrito, eu vou lhe ajudar, porque isso vai ser um case e eu gostaria de fazer deste case fazer disso um efeito demonstração para o restante dos estados. Vou colocar um assessor ou uma assessora minha para acompanhar a execução desse seu programa de trabalho. Na medida em que você for executando, eu vou liberando os recursos. E a assessora que ele colocou, a assessora dele que ele colocou para acompanhar esse trabalho foi aquela que depois viria a ser ministra da Economia, a doutora Zélia Cardoso de Mello. Tá certo. E essa administração sua ganhou muita repercussão por conta da ideia do caçador de Marajás que o senhor construiu. Na realidade, não fui eu quem construiu. O caçador de Marajás, isso veio de um popular num determinado comício. Lembro bem que era um comício à noite, no sertão de Alagoas, em que eu que vinha me batendo contra os super salários pagos a um estamento do funcionalismo público, que equivalia à época $20 mil por mês, eu diria que ia combater esses superfuncionários, né? Superfuncionários. E eu ia nesse discurso. Quando, nesse comício, um popular, que eu não consegui distinguir, disse: não, Fernando, é tudo Marajá, é tudo Marajá. E aí aquela palavra me soou como uma palavra mágica para representar tudo aquilo que eu procurava exprimir com uma frase, às vezes não tão curta. Então foi a palavra, né? Vamos lutar contra os Marajás. O caçador, esse apodo, foi dado por uma revista de variedade semanal, que colocou o caçador de Marajás. E aí ficou, e na realidade, ao final, deu certo, porque eu tomei posse em 87, em 88 houve a Assembleia Nacional Constituinte, e havia na Constituição antiga da República alguns artigos que davam a possibilidade de existirem esses superfuncionários. Então, nós teríamos que extirpar da Constituição esses artigos. E o relator da nova Constituição era o então deputado Bernardo Cabral. E eu procurei, e ele percebeu que era algo que deveria ser feito, retirou esses artigos
e então com isso se evitou que aquele fator de germinação de superfuncionários continuasse a existir no corpo da Constituição Federal. A sua campanha também marcou, teve algumas outras palavras-chave, né? Eu acho que descamisados e pés descalços eram duas delas. O senhor acompanhava por meio de pesquisas o efeito dessas palavras? Como era? A repercussão sempre era acompanhada, não é? Na minha campanha não houve marqueteiro, até porque não havia o chamado hoje marqueteiro, até porque naquela ocasião, em 1989, nós estávamos realizando a primeira eleição para presidente depois de quase 30 anos. A última eleição para presidente direta havia sido a eleição da qual participou e foi eleito o saudoso presidente Jânio Quadros. Então, nesses quase 30 anos, não havia nenhuma, por não haver disputa eleitoral para presidente, não havia nenhuma cultura de como se fazer uma campanha, de como se realizar, nem a questão do marketing. Se falava em propaganda porque associada mais à questão do varejo divulgado pelas emissoras de televisão e pelos jornais, não é? Então, as coisas foram acontecendo. Eu ia levando de acordo com a minha intuição e as pesquisas eram feitas após cada palavra, ou cada gesto, ou cada expressão de que eu me valia, e eles avaliavam se isso estava indo na direção correta da expectativa dos ouvintes. Naquela época não havia internautas também, né? Mas dos ouvintes, dos telespectadores, e aí sim, aí as pesquisas eram feitas nesse sentido. Agora, o senhor ficou marcado como candidato do marketing, né? Pois é, talvez por terem entendido que os meus gestos e as minhas palavras fossem coisas estudadas. E, na realidade, nunca foram. Que palavras o senhor acha que ficaram? Como essa, por exemplo, descamisados, pés descalços, a questão do Marajá. Nada foi estudado, nada foi preparado, não havia nenhum laboratório, não é? E trabalhando para que, não, faça assim, não, faça assado, não, haja assim, haja dessa maneira, haja de outra maneira. Eu sempre agi da maneira que eu julguei conveniente, não é? Como eu sou, como eu sempre fui. E na minha relação com a população, com a massa, que sempre foi uma relação muito forte, muito vigorosa, eu sentia que havia uma interação muito forte, muito recíproca, não é? Nesses encontros populares de que nós participávamos. Eu vou voltar um pouco antes. O senhor chegou a articular, antes de decidir ser candidato a presidente, compor uma chapa de outro candidato? Não, em nenhum momento. Isso também é outra versão, né, dos fatos que foi muito propalada, mas que não corresponde à verdade. Eu em nenhum momento pleiteei, procurei, não é, compor chapa com nenhum outro candidato. Não que eu ache que isso desmereça quem assim o faça, mas pelo meu próprio temperamento, pelo meu próprio jeito de ser, não se coaduna muito com o fato de compor secundando alguém. Mas o senhor era governador de Alagoas, era uma eleição com muitos candidatos com uma vida política muito maior que a sua, muito mais experiência política. Então, parece natural que o senhor, num primeiro momento, pudesse ser vice de alguém, sim. Alagoas, o Guilherme Palmeira acabou sendo cotado para vice do Fernando Henrique, não deu certo, mas, enfim, Alagoas várias vezes forneceu vices. Mas nem sempre o que parece não é. Então, esse raciocínio que você faz é um raciocínio indutor
para uma resposta, pode ser, é verdade, mas não no meu caso. No meu caso, não. No meu caso, apesar de ter sido governador, com muito orgulho para mim, de um estado pequeno e do Nordeste brasileiro, o estado de Alagoas, e do estado não ter o peso político que tem São Paulo, Minas, o Rio de Janeiro, eu disse, por que não? Qual é o problema? Não é? Somente por ser de um estado pequeno eu não posso pleitear um mandato presidencial, mesmo disputando, como foi a disputa naquela época, com nomes como Ulisses Guimarães. Não é? O doutor Ulisses tinha acabado de lançar, ou de apresentar, melhor dizendo, a Constituição que ele apelidou de cidadã, o homem das diretas, não é? O ex-governador de saudosíssima memória para mim, para milhares de pessoas, também um homem que vinha lutando, né, pela democracia há tanto tempo, também candidato, o próprio Lula, o nosso hoje presidente Lula, também candidato, representando uma facção importante da opinião nacional, o Mário Covas, o Aureliano Chaves, enfim, tinha uma miríade de candidaturas, havia uma miríade de candidaturas que representavam setores muito importantes da sociedade brasileira e com partidos com enorme capilaridade nacional. E eu vim de um estado pequeno, comparando, claro, com estados como São Paulo, como me referi, São Paulo, Minas ou Rio, com um partido que eu havia recém-criado, juntamente com outros companheiros, e nos lançamos à luta com muito ideal, né, com muitos sonhos, com muita vontade de poder mudar a realidade brasileira que nos afligia do dia para a noite. Isso é muito próprio da juventude, não é? De achar que a gente pode, somente com a força da nossa vontade e juntamente com um grupo de pessoas que também se irmanem nesse mesmo espírito, mudar do dia para a noite tudo aquilo que nós julgamos necessário ser mudado. E foi o que aconteceu, não é? O Brasil, de 89, de 90 para cá, é um país inteiramente diferente. Em 1990 nós não tínhamos computadores que pudessem assim ser chamados de computadores, não tínhamos celular, internet. Não é? Foi essa abertura comercial feita no nosso governo que proporcionou ao país ser hoje um parceiro comercial importante, ser um país que tem condições sobejas, né, de poder alçar a posição de quinta, quarta maior potência do planeta nos próximos anos. E é claro que isso não foi somente o trabalho do meu governo, isso é a sucessão do trabalho executado por vários governos. Não é? Quer dizer, houve o governo do presidente Sarney, então depois veio o meu governo. Eu já tive a possibilidade, quando presidente, de aprender com os erros que ele havia cometido. Quem me substituiu já teve a oportunidade de aprender com os erros por mim cometidos. Então, cada um foi colocando um tijolinho nessa grande construção que é hoje um país com indicadores sociais que nos deixam numa posição, se não confortável no cotejo com países desenvolvidos, mas demonstrando claramente que nós estamos no caminho certo, indicadores macroeconômicos muito fortes, muito nítidos e reconhecidos internacionalmente. Enfim, um país diferente daquele que eu peguei há 20 anos atrás. Em poucas palavras, o senhor não tentou ser vice do Covas, que é a história que mais se propõe. Nunca, em nenhum momento. E eu tenho certeza que ninguém vai conseguir, mesmo buscando em todos os esconsos
dos rabiscos que porventura ele tenha feito ou de entrevistas que ele tenha dado, qualquer palavra dele dizendo não, Collor esteve me procurando, solicitando ser meu vice numa chapa para presidente. Isso nunca houve. Quando o senhor decidiu entrar num partido pequeno, que era o PJ, e como saída para possibilitar sua candidatura a presidente? Bom, o que houve é que na eleição de presidente eu fui eleito pelo PMDB. Governador do estado de Alagoas pelo PMDB. E, naquela época, o candidato, meu opositor, era o então senador Guilherme Palmeira, um grande amigo meu, e continuo desfrutando dessa amizade dele, tenho por ele muito respeito. Mas a campanha foi muito acirrada. O governo federal, o presidente Sarney, detinha um percentual de aprovação muito elevado em função do Plano Cruzado e merecidamente pelos resultados obtidos pelo Cruzado 1. E, enfim, o Guilherme era muito ligado ao presidente Sarney, ao senador Marco Maciel, que era ministro da Casa Civil à época, ao ministro Jorge Bonhausen, que era ministro da Educação à época. Então, eu fui, apesar de ser do PMDB, e nessa ocasião, dos 27 governadores eleitos, apenas um, o de Sergipe, era do PFL, os outros todos eram do PMDB, e todos os do PMDB apoiavam o governo federal, menos eu, porque eu tinha como meu contendor um candidato que vinha e se apresentava com o beneplácito do Palácio do Planalto. Então foi uma disputa muito acirrada e uma disputa em que, é claro, eu tive que me colocar no campo da oposição, não é? E foi isso que aconteceu. Quando eu me elegi, eu me coloquei imediatamente na oposição, não é? E assim agi, né, na oposição todo o tempo. E quando o PMDB começou a se dividir, porque na antevéspera da Assembleia Nacional Constituinte havia aquela discussão da questão do mandato, da extensão do mandato presidencial, queriam modificar, né, pela Constituição de então, era de 6 anos, né? E havia discussão de se encurtar o mandato para 4, outros queriam 5 e tal, e dentre outros pontos discutidos, mas esse foi o que ficou mais emblemático. Depois vinha parlamentarismo, presidencialismo. O PMDB começou a se dividir entre o PMDB governista e o PMDB que queria ficar numa linha mais independente. E eu, naturalmente, fiquei na linha mais independente, até porque eu era nem independente, eu era oposição. E aí saí do PMDB, comuniquei ao doutor Ulisses que... Bom, aí depois desse grupo independente, aí ele se formou no movimento, acho que era MUP, não me lembro a sigla, mas também era um grupo de pessoas muito valorosas, de pessoas todas muito meritórias, mas com um pensamento diferenciado do meu. Eu sou um liberal e esse grupo era majoritariamente patrimonialista, estatizante. Aí eu vi que ali não me cabia na discussão de formação de um novo partido que acabou redundando no PSDB, né? E aí me foi oferecido pelo presidente do PJ, Daniel Tourinho, a legenda do PJ. Então eu me filiei ao PJ, Partido da Juventude. Mas acontece que nós verificamos que o Partido da Juventude estreitava um pouco
estreitava um pouco a mensagem nossa, né? Que é a partido da juventude, por que não partido daqueles de meia idade, ou partido dos idosos, ou partido dos adolescentes, enfim, já que o voto aos 16 anos havia sido consagrado na Constituição de 88. Então, aí o pessoal dizia assim, teve até uma coisa engraçada, que eu não sei se é verdade ou não, mas me contaram nessa época, dizendo assim, não, mas o PT está se formando num grande partido, e é o Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer, só pode ser filiado ao Partido dos Trabalhadores quem for trabalhador, tiver carteira assinada como trabalhador, né? Aí me contaram, não sei se esse fato é verdadeiro ou não, de que quando da fundação do PT, o senador Suplicy, na época não era senador, não me lembro que mandato ele exercia, deputado, alguma coisa, disse para escolher o nome do partido e tal, a presença do Lula e de outros, aí o Suplicy teria dito ao então dirigente sindical Lula, disse assim, Lula, o partido tem que ter um outro nome, porque Partido dos Trabalhadores, isso vai estreitar muito dentro desse raciocínio que eu acabei de fazer em relação ao PJ. Então tem que... Não vai caber muita gente no Partido dos Trabalhadores. Tem muita gente que não vai se sentir confortável no Partido dos Trabalhadores, não sendo trabalhador. Aí o Lula teria respondido, Eduardo, se há alguém aqui que com base nisso não cabe, é você, porque você tem o nome e sobrenome Matarazzo. O que Matarazzo tem a ver com o Partido dos Trabalhadores? E você é um grande companheiro, eu não abro mão da sua presença aqui e tal. Enfim, mas é uma outra história do PT, é uma outra trajetória, um outro momento em que ele foi criado numa luta grande. E aí depois resolvemos então modificar o nome do partido para Partido da Reconstrução Nacional, PRN, partido pelo qual eu concorri à presidência da República. O senhor teve 3 programas de TV, o do PRN, no dia 30 de março, do PTR, Partido Trabalhista Renovador, se não me engano, no dia 27 de abril, e do PSC, Partido Social Cristão, no dia 18 de maio. E esses 3 programas alavancaram a sua candidatura a presidente. Como é que foi perceber que tinha dado certo essa estratégia de nós tínhamos conquistar esses pequenos partidos e usar o programa eleitoral? Com a projeção da minha candidatura, então partidos menores começaram a me procurar. E eu também comecei a procurar para costurar alianças, porque uma eleição majoritária é, sobretudo, uma eleição de alianças. E nós começamos logo de início com alianças com o PTR e com o PSC. E naquela época, cada um dos partidos, independentemente do tamanho das suas bancadas no Congresso, ou melhor dizendo, do tamanho das suas bancadas na Câmara Federal, tinham direito a 30 minutos de televisão por ano, além de outras coisas, né? E então o PTR ofereceu esses 30 minutos para que eu utilizasse, o PSC também, além do PRN. E esses 3 programas foram muito bem elaborados, foram muito bem pensados, né, na questão do seu conteúdo, e sem dúvida nenhuma esses programas alavancaram bastante a minha candidatura. E como o senhor percebeu isso? Teve as pesquisas, mas imagino que teve uma outra... O que me ajudou muito é o fato de eu ser um jornalista, né? Pertenço a uma família e eu sou a 4ª geração de jornalistas. Meus filhos já são a 5ª geração de jornalistas. Então eu sempre fui criado dentro de redação, de jornal, de
cabine de rádio, mais tarde televisão. E a experiência que tive, né, como jornalista, embora não muito longa, no batente jornalístico, mas isso me ajudou demais, me ajudou muito. Tanto na questão de texto, como na questão da concisão para a televisão, para o tempo que se tem para falar, né? A percepção do que a população está desejando ouvir e de que forma, ou melhor dizendo, de que forma ela está preparada para ouvir. Porque você pode se comunicar de diversas formas, mas, ou melhor dizendo, você pode se expressar de diversas formas, mas para haver a comunicação é necessário que o outro lado que está ouvindo aquilo que está sendo dito por este lado, ela decodifique, ela consiga entender, ela consiga perceber o que está sendo colocado. Então, tudo isso o jornalismo me ajudou bastante, né? Nessa percepção, nessa questão de texto, de esquetes e tal, e naturalmente com o apoio e a ajuda que eu tive de um grupo de pessoas extremamente competentes na área jornalística que nos auxiliou nessa tarefa. Mas o senhor acha que vem daí essa ideia de que o senhor era um candidato de marketing, porque, controle, eu diria, conhecimento da comunicação? Porque, vamos dizer, talvez não, seguramente fui eu que, como candidato, melhor utilizei os instrumentos que estavam disponíveis, tanto na mídia eletrônica quanto na mídia escrita. Então, a mídia falada. Então, por eu ter sido aquele que melhor utilizou, então disseram o candidato do marketing. Embora eu acredite que o então candidato Lula tenha se utilizado também muito bem desses instrumentos. Eu, por exemplo, não consegui, foi uma falha nossa, eu não consegui ter um jingle de campanha. Eu não tinha jingle de campanha. A música da minha campanha era o hino nacional e a música de um conjunto que começava naquela época, chamado Chiclete com Banana. E foi a música do Chiclete, porque eu sou brasileiro. Canta um pedacinho pra gente. Canta aí. É que eu me lembro desse refrão, que eu sou brasileiro, mas eu não tenho a melodia gravada na minha memória. E, por exemplo, o Lula, como candidato, tinha uma música que era fantástica. Por exemplo, a do Lula eu me lembro. Para você ver para você ver o que é a força da comunicação de algo quando é bem feito, né? Aquela música Lula lá, nananana, Lula lá, nananana, Lula lá. Então, e aquele coral ficava eu ia dormir à noite, quando eu via assistia os programas de televisão, né, os horários gratuitos, aquele coral de atores, atrizes, todos cantando essa música, né, com aquela bandeira vermelha, com a estrela branca tremulando por trás. E eu ia dormindo e acordava cantando a música do Lula, porque era realmente algo muito forte, algo muito bem feito, muito bem concebido. Enfim, então eu acho que ele também se valeu muito desses instrumentos de forma competente. Bom, e não foi à toa que fomos nós dois para o segundo. Eu lembro de duas músicas do senhor, não é que eu lembro, eu fiz a pesquisa, né? Mas talvez o senhor se lembre e pudesse cantar para a gente um pedaço. Você quer me entrevistar? O que Não, eu quero que você cante também. Que uma era... Oh, meu Deus, não está aqui, mas chegou a hora de acabar com os marajás. Lembra dessa, não? Sou Collor. Não, eu me lembro do Collor. Isso eu me lembro.
esse grito, né? Collor, Collor, só me lembro. Mas as outras músicas foram, alguns jingles foram feitos, né? Mas nenhum E o negócio deles de colorir de novo também tinha uma música. pegava. O Colorir de Novo, não, o Colorir de Novo foi em função de uma peça para televisão que começava em preto e branco e depois ia passando assim, ia colorindo e tal, aí vamos colorir de novo. Mas não era o jingle de campanha, entende? Não era uma peça única de campanha que fosse a força motriz de levar, né, para a população e a população num comício cantar junto. Não. Nunca cantaram, senhor Dino? Não. Só quando era o hino nacional, depois, já no final da campanha, essas músicas do Chiclete com Banana, que aí eram várias, né, e as pessoas gravavam com mais facilidade, mas era difícil associar a músicas, e eles associavam mais a alegria e a força do som, né, do Chiclete com Banana, do que propriamente a música, né, do que a letra de uma música. Bom, então vamos passar para uma outra questão que é, apesar de ser apoiado por partidos pequenos, oficialmente, o senhor teve apoio de boa parcela do PFL. Como é que foi a costura disso? Como é que Antônio Carlos Magalhães entrou na sua campanha? Não, eu tive o apoio não somente do PFL, eu tive o apoio do PMDB também, um apoio muito de setores muito importantes do PMDB, de setores muito importantes do PFL. Bom, até pela votação que eu obtive, é claro que o meu partido recém-criado ele não tinha essa força, essa capacidade de atração no eleitorado, né? A infantaria numa campanha majoritária é importantíssima. A infantaria entendida aí pelos militantes de partidos, né? E quanto maior o partido e mais militância ele tiver, então melhores condições nós temos de divulgar a mensagem. E o PMDB foi importantíssimo na campanha, foi importantíssimo o PFL e importantíssimo basicamente o povo, né? A população de um modo geral, os pés descalços, os descamisados, esses que no começo eram majoritariamente, né, conosco, e eu tive não somente o voto deles, mas tive o voto também Mas como é que foi essa aproximação com a CM, por exemplo? Foi uma aproximação natural, porque nós já nos conhecíamos, né? O senador Antônio Carlos, também de saudosíssima memória, ele pertencia ao UDN, partido ao qual também pertenceu o meu pai. E ele era muito ligado a Juracy Magalhães. O senador Antônio Carlos começou a sua vida política pelas mãos de Juracy Magalhães, então governador, depois senador, ministro. E o Juracy era compadre de meu pai, porque ele era meu padrinho de batismo. Eles eram muito amigos. Então vem daí o conhecimento com o senador Antônio Carlos, era um conhecimento muito próximo. E não foi difícil, depois que se verificou que a candidatura do governador, do vice-presidente Aureliano Chaves, não tinha condições de avançar, que nós pudéssemos entrar num entendimento com vistas ao apoio à minha candidatura. Tá certo. Como eram as suas relações com a Globo e com o Roberto Marinho? Também excelentes, desde criança, que eu tenho na memória momentos de convivência com o Dr. Roberto. Eu era muito ligado ao Paulo Roberto, que regulava comigo na idade, que tem o Roberto Irineu, que é o mais velho, deve ter uns 3 anos mais que eu, 2.
tinha o Paulo Roberto, que era da minha idade, estudamos juntos um período. Depois vinha o João Roberto, que tem uns 3 anos menos, depois o Zé Roberto, né? E o meu pai havia sido sócio do Dr. Roberto, eles haviam sido sócios em empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro. Enfim, nos frequentávamos, as famílias se frequentavam. E também vem daí uma relação muito positiva, muito boa, né? Depois nós montamos uma televisão em Alagoas e aí o Dr. Roberto ofereceu a programação da Globo, foi muito atencioso com isso. Então hoje nós temos lá uma emissora que é afiliada à Rede Globo. Então era uma relação também foi muito próxima. E o Dr. Roberto era uma pessoa que eu estimava bastante, uma pessoa que foi muito correta, muito séria. O senhor acha que essa relação ajudou o senhor? Eu acredito que sem dúvida ajudou. Sem dúvida nenhuma ajudou. Ajudou bastante. Ajudou, sobretudo, a evitar armadilhas, algo que estivesse se tentando montar contra a minha candidatura. Não é? Isso era sempre um sinal de alerta, né, que a gente tinha condições de detectar nas conversas que não foram muitas, mas nas conversas que tínhamos durante o período da candidatura. O senhor pode dar um exemplo para a gente entender melhor isso? O Dr. Roberto, ele era muito um jornalista, né? Um jornalista na sua essência. E ele também tinha uma grande intuição e uma grande percepção das coisas. E em algumas conversas, né, ele chegava e dizia assim, uma vez ele chegou para mim e disse, meu filho, eu acho que você está muito irritado, você não deve usar certos termos. Não precisa fazer isso, tal, porque isso está indo contra você. Isso aí é uma coisa que não é boa. Tal. Por que, doutor Roberto? Não, porque isso não... Enfim, ele explicava porque o que ele achava. E aí eu reduzia, né, o tom. Que termos, hein? Só pra gente... O senhor pode usar agora, já faz 20 anos. Mas continuam muito contundentes. Não, mas fala. Não. O candidato Afif, que a gente entrevistou e cantou a música, que o senhor não quer cantar? Não é que eu não queira cantar, não. Senão, se eu me lembrasse, eu cantaria. Eu cantei a do Lula. É que a minha eu não me lembro, senão eu cantaria. Diz que o apoio da Globo atrapalhou, o apoio da Globo ao senhor o atrapalhou. Que quando ele começou a subir nas pesquisas, ele passou a ser atacado pela mídia, foi atacado por votar contra a emenda dos deficientes físicos na campanha, inclusive no seu horário eleitoral, e que isso acabou atrapalhando a subida dele. Como o senhor vê essa? Olha, eu não me lembro. Eu me lembro de 3 candidatos. Né? Me lembro de 3 candidatos. A minha candidatura, a do Brizola e a do Lula. Desses 3 eu posso falar. Né? Bom, agora, dos outros não, porque eram 18. Os outros estavam lá atrás. Né? Então eu não tinha, mesmo que eu quisesse, possibilidade de me preocupar com os outros. Né? Eu me preocupava com eles 2. Então, desses 3, sim. Com o governador Brizola, no primeiro turno, o grande embate foi entre o Brizola e eu, né?
não foi com Lula. O embate com Lula veio no segundo turno, né? E no que diz respeito ao apoio da Globo, não foi bem o apoio, porque a Globo ela nunca declarou eu apoio este candidato. O que eu percebia é que havia um receio dos meios de comunicação mais importantes, não somente da Globo, de que um eventual governo, que naquela época se dizia comunista, como se fosse um anátema, poderia produzir efeitos negativos sobre os meios de comunicação. O que depois da eleição do presidente Lula se verificou que não havia por que se ter esse receio à época. Mas o fato é que à época isso aconteceu. Então, eles procuraram esses grandes complexos de comunicação, eles estavam à procura de um candidato. E encontraram um candidato, que foi o Mário Covas. Só que o Mário Covas era tido, por alguns deles também, como ligado aos comunistas, né? Então, o Mário Covas precisava fazer um pronunciamento dizendo que não, que era não diria um capitalista, mas defendia as regras de uma sociedade que estava alicerçada no sistema capitalista. Então, o Mário Covas foi o primeiro candidato desses grandes conglomerados. Tanto que, quando ele fez o famoso discurso do choque do capitalismo no Senado Federal, esse pronunciamento foi feito num horário pré-determinado, de modo a que pudesse ser chamado dos jornais que estavam sendo levados ao ar naquele instante, fazer chamadas ao vivo do plenário do Senado, e do plenário do Senado falavam os repórteres dizendo, bom, aqui no Senado agora está usando a tribuna o senador Mário Covas falando sobre isso, vamos ouvir um trecho do discurso. E coincidia com o parágrafo, né, mais assim, pontiagudo do pronunciamento, em que ele falava que nós precisávamos o Brasil precisava de um choque do capitalismo, dizendo que as mudanças que o capitalismo tinha que sofrer e tal, mas sempre mantendo os princípios basilares de uma sociedade, né, da propriedade privada, baseada na propriedade, de respeito à propriedade privada, aos direitos e tal. Então, mas apesar disso, o candidato Mário Covas não conseguiu passar essa mensagem para o eleitorado e não decolou. Aí depois do Mário, houve outros candidatos, talvez o Dr. Ulisses, houve uma tentativa do Dr. Ulisses. Enfim, a minha candidatura ela foi, de alguma maneira, tida como simpática, porque não havia outra alternativa. Quando chegava no final das contas das pesquisas, davam sempre nós três. Éramos Brizola, Lula e eu embolados, até que eu comecei a me distanciar, não é? E aí ficávamos eu com um pensamento, representando um pensamento liberal, e o Brizola e o Lula representando um pensamento que não era exatamente o pensamento liberal. Agora, e aí eles o senhor acha que essa simpatia da mídia impediu que reportagens sobre problemas graves que o senhor enfrentou em Alagoas, dificuldades que o senhor enfrentou e que o Estado enfrentou durante sua gestão, inclusive algumas denúncias de nepotismo, não circulassem tanto? Não, nepotismo não. E várias... Contratação de parentes, teve várias denúncias. Não, contratação de parentes não. Pode ter havido, em relação a parentes, questões de entreveros políticos violentos no interior, e que eu tomei imediatamente a iniciativa de mandar prender quem quer que fosse que estivesse envolvido.
E Polêmico acordo do ICMS que o senhor, com os usineiros. Mas isso já foi provado e mais uma vez, e reaprovado, né, 3 ou 4 vezes depois de mim. O que demonstrou que o acordo que foi feito à época foi um acordo benéfico. Porque o que aconteceu foi o seguinte, é que havia uma dívida que o setor açucareiro cobrava do Estado. E o Estado dizia que não devia. Esse assunto foi sendo levado até chegar ao Supremo. Quando chegou ao Supremo, última instância, o Supremo determinou ao governo de Alagoas, eu como titular do governo, pague tal quantia. E eu disse, não pago. Não pago, o Estado não tem dinheiro para pagar. Eles queriam que pagasse tudo de uma vez só. E na campanha de 86, esse setor, 90% ou mais deles estavam contra a minha candidatura. Era presidente do Supremo à época, o ministro Rafael Maia, um ministro muito sério e muito cordato, muito fino no trato. E aí ele deu essa entrevista dizendo que não ia pagar e tal. Aí ele ligou para mim, para saber, assim, governador, eu li a sua entrevista, eu quero saber se é verdade que o senhor vai descumprir uma decisão judicial. Eu falei, presidente, eu vou descumprir, não porque eu queira, mas é porque o Estado não tem a menor condição de fazer esse pagamento. Aí ele disse, o senhor, então, está ciente de que está passível de uma intervenção federal? Eu digo, estou ciente, mas daqui do Palácio eu só saio a bala. Então era um clima de muita tensão. Até que o presidente do Supremo, conversando com esses setores, pediu que eu mandasse os representantes do governo do Estado para fazer um início de uma conversa para ver se haveria um entendimento. Eu disse, está muito bem, podemos fazer, desde que seja feito aqui em Alagoas e esses entendimentos sejam feitos portas abertas, com a participação de imprensa, de tudo. E assim foi feito esse acordo. E o que evitou que o Estado pagasse de uma vez só, isso foi dividido não sei quantas vezes. E depois de mim, mais 2 ou 3 acordos dessa natureza foram realizados. Então é uma coisa natural. Agora, como o senhor viu a entrada do Silvio Santos na campanha? Esse era um problema. Seria um problema. Porque nessa pesquisa que eu me referi, feita pelo Marcos Coimbra, da Vox Populi, e foi com base nela que eu tomei a decisão final de deixar o governo de Alagoas e me lançar candidato à presidência da República. O Marcos Coimbra, com base na pesquisa que ele realizou, ele disse, olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, enfim, eu passei lá um dia inteiro em Belo Horizonte, na sede do Instituto, mas o resumo, ele disse, continuando fazendo o que você vem fazendo, sem mudar o que você vem fazendo, eu lhe garanto que você estará no segundo turno. Agora, não posso garantir se você vai se eleger ou não, porque segundo turno é uma outra eleição, e aí tudo pode acontecer. Agora, eu lhe garanto que você estará no segundo turno se o Silvio Santos não for candidato. Porque se o Silvio Santos for candidato, ele vai lhe atrapalhar e você pode ficar alijado do segundo turno. Porque havia o eleitorado das classes C, D e E, era um eleitorado muito comum, meu e do Silvio. Né? E aí, mas aí eu falei, bom, então antes de que eu saia do governo, peça
renuncia ao governo de Alagoas, eu tenho que conversar com o Silvio para saber se ele é candidato ou não, porque se ele for candidato, eu não vou me candidatar. Porque ele seria também uma espécie dessa coisa do novo, de alguma coisa nova, que era esse vácuo, esse espaço que a gente sentia que havia, né, na política brasileira, ou para uma candidatura. E aí eu fui ter com o Silvio, em São Paulo, na casa dele, e aí conversamos, falei, olha, Silvio, eu quero saber de você se você vai ser candidato a presidente. Eu, candidato a presidente? De jeito nenhum, tal, não sou louco, tal. E se falar em política aqui, quer ver? Aliás, todas aqui são suas eleitoras. Aí, quer ver? Vou chamar a minha esposa. Aí chamou, o nome dela acho que é Iris, ou Isis, ou Iris. Isis, venha cá e tal. Olha aqui quem está, apresentou o Collor. Ele está perguntando se eu vou ser candidato a presidente. Ela disse, de jeito nenhum, tá vendo? Eu não falei com você. Cadê as meninas? Chama as meninas. Aí ele tem filhas, acho que só tem filhas do sexo feminino, filhos do sexo feminino. Aí vieram as duas, disseram do mesmo jeito, olha, inclusive são suas eleitoras e tal. Bom, então eu saí de lá, falei, bom, então você não é candidato, porque essa sua decisão é uma decisão muito importante, porque eu vou renunciar ao governo de Alagoas para ser candidato a presidente. Se você me disser que você é candidato a presidente, eu não serei candidato, eu ficarei no governo de Alagoas. Então veja bem a importância do que você está me dizendo. Ele disse, se eu for candidato a presidente, você mande me internar e tal, porque eu... E na saída tinha repórteres e tal, e foi dada entrevista, ele falou algo parecido com isso. E mais na frente o que aconteceu foi que o Silvio se lançou candidato por um partido, também de pouco conhecimento, mas aí na hora do registro da candidatura foi visto que o partido ao qual ele havia se filiado e pelo qual ele pretendia se candidatar à presidência não estava em dia com o regular perante a Justiça Eleitoral. E aí ele não pôde ser candidato, e aí o que nos aliviou bastante. Agora, quase seu candidato pelo PFL, e o Aureliano desistiu de renunciar no final. O senhor atuou nesse sentido ou não? Teve algum tipo de articulação? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, zero. E se o Silvio saísse, o senhor ia fazer o quê? Aí não tinha mais jeito, já tinha renunciado ao governo, tinha que ser candidato mesmo. Aí ia ver o que ia dar, né? Eu queria que o senhor falasse os principais acertos e erros da sua campanha. Enfim, entre os acertos e erros, eu diria que foi o resultado, né? Ou seja, 55 milhões de votos. Então, esse é o resultado... 35 milhões. Desculpe, 35 milhões de votos. O senhor não participou dos debates no primeiro turno, por quê? Porque não me interessava participar. Porque os debates começaram a ser realizados com a campanha já um pouco avançada e a minha candidatura já despontando na frente, né? Então, qual era a vantagem de participar de debates? Porque viriam os 17 contra mim. Seria a mesma coisa que me perguntarem, você quer subir ao cadafalso para que coloquem uma corda no seu pescoço e você ficar aguardando? Eu garanto que ninguém vai chegar e puxar o alçapão, mas então, não quero. Já que eu estava garantido no segundo turno, eu disse, no segundo turno eu participarei de todos os debates, no primeiro turno eu não participarei. O senhor não julga antidemocrática essa decisão? Não é que seja antidemocrática, faz parte das regras da democracia o candidato defender a sua própria candidatura. Então, eu não me negava a dar nenhum tipo de entrevista. Eu dava entrevistas, né, na rádios, jornais, televisões e tal. O que eu não, dentro das regras democráticas que me permitiam aceitar ou não a participação num debate, eu optei
por ser e a decisão é absolutamente correta para qualquer um que estivesse na posição em que eu me encontrava naquele instante, não participar. Agora não, tenho que deixar isso para depois, debater esses assuntos depois. Entre Brizola e Lula, o senhor acha que Brizola seria mais difícil de bater que o Lula no segundo Seria. turno? Por quê? Seria. Porque o governador Brizola, ele tinha outras áreas que, à época, o Lula não conseguia penetrar. Sobretudo no empresariado. Então, o Brizola, não sei, fica na minha cabeça um embate no segundo turno, Brizola comigo, eu tinha mais receio do que um embate com o Lula. O senhor acha que duas coisas, a Globo jogou contra Silvio Santos e jogou contra Brizola naquela eleição? Contra o Silvio Santos, não sei. Contra o Brizola, sim. Porque era notória a indisposição que havia entre o governador Brizola e o doutor Roberto Marinho. E contra o Lula no segundo turno? Em relação ao segundo turno, que é? Contra o Lula, a Globo jogou contra o Lula no segundo turno? Não jogou. A questão que eu percebia do pessoal era em relação ao governador Brizola. E a edição do debate? Por algo que é difícil de explicar, né? Havia uma indisposição entre os dois, né? que perdurava, e aquilo, né, a gente percebia de forma muito clara. Agora, em relação ao Lula, não. Em relação ao Lula, eu nunca percebi nada do Dr. Roberto que pudesse E a edição do deslustar. debate no segundo turno? É a mesma coisa que quando houve a edição do primeiro debate. Isso é outra coisa. Quando a lenda é mais interessante do que a verdade dos fatos, né, publica-se a lenda. Então, eu digo, no primeiro debate eu não fui bem. E isso ficou muito explícito na edição que fizeram. Eu não fui bem no primeiro debate. Agora, no segundo debate eu fui muito bem. Então, como tem que ser editado, é a mesma coisa que você vai editar o resultado dos jogos de futebol. Então o editor, ele vai pegar o quê? Tem um tempo limitado. Ele vai pegar, o time tal ganhou. Então, o melhor de momentos desse time e o melhor momento do time que perdeu, ou do gol que ele fez. E vai aparecer os 4 gols de quem ganhou. Então, isso pareceu que foi uma coisa editada e tal, mas na realidade não foi. Não houve nenhuma edição. Houve um trabalho jornalístico claro e nítido. As pesquisas davam claramente a vitória a mim no segundo debate. E a maior prova é a seguinte: quando eu saí de São Paulo, eu fui depois do segundo debate, eu fui para Maceió, porque dali a 2 dias, 2 dias haveria eleição. E chegando em Maceió, à noite do dia seguinte ao debate, eu recebo a informação de que o Ibope estaria divulgando no Jornal Nacional uma pesquisa, a última pesquisa para presidente, em que me colocava à frente do Lula apenas 1 ponto. Quando eu soube disso, eu disse, perdi a eleição. Porque é aquela coisa, não é? Quando você está aqui, a curva começa a descer e a outra sobe, não tem jeito. Aí eu disse, não, mas espera aí, eu preciso saber uma coisa do Ibope, se essa pesquisa foi feita antes ou depois do debate. Aí eu liguei para o Carlos Augusto Montenegro, que é o diretor do Ibope, e perguntei, essa pesquisa foi feita antes ou depois do debate? Ele disse, antes do debate. Aí eu disse, então eu ganhei a eleição. Porque eu tinha a percepção clara, né, de que no segundo debate eu
tinha me havido melhor do que no caso do Lula. Miriam Cordeiro. Lilian? Miriam Cordeiro. Ah, ex-companheira do... aquele episódio lamentável. São coisas, são percalços de campanha que depois a gente só tem que se desculpar e, enfim, lamentar. O senhor não faria novamente? Não. Nem teria feito na época. Né? E por que fez? Porque o candidato não é o que menos sabe do que vai no programa gratuito. Né? O candidato está viajando, sobretudo, né, no final. Quem que foi o responsável? Aí havia um grupo, não posso responsabilizar ninguém. Isso é um grupo de pessoas que faziam... O senhor acha que o senhor não pode ser responsabilizado? Não, o responsável, se alguém tiver que ser responsabilizado, serei eu como candidato, entende? Mas o que eu digo é que eu não tomei conhecimento. Agora, em última análise, tudo que de ruim acontece numa campanha, o responsável é o candidato. Tudo que de bom acontece numa campanha, o elogio vai para a equipe que está trabalhando pelo candidato. Tem uma equipe fabulosa, formidável. Alguma coisa deu errado, aí isso foi o candidato. Esse candidato foi que fez, falou, determinou. Qual o papel do Paulo César Farias na campanha? Muito importante, foi fundamental na campanha, porque o Paulo César Farias, ele havia sido o coordenador financeiro da campanha de 86, representando diversos grupos que estavam sustentando a coligação que me apoiava para presidente da República. Foi aí quando eu o conheci. E quando houve essa decisão minha de ser candidato a presidente, ninguém acreditava nessa possibilidade, né? Nem na própria família, ninguém, nem os companheiros políticos que perguntavam, olha, pessoal, mas você está maluco, você está louco, você vai deixar o governo do Estado para uma aventura como essa e tal? E o Paulo César, um dos que eu consultei, falei, olha, eu vou ser candidato, posso contar com a sua ajuda, porque vamos precisar de recursos para fazer a campanha. Ele disse, pode contar comigo. E eu falei, você acredita nessa decisão minha que vai dar certo? Ele disse, eu acredito, eu acho que vai dar certo. Então ele foi muito importante. A campanha, ela só pôde ser iniciada e só teve até chegar à sua altitude de voo, né? Nessa decolagem, foi graças ao apoio que ele conseguiu nos entendimentos que ele mantinha com diversos setores. No governo aí já foi uma outra coisa. O Paulo César, ele ficou sendo muito assediado, porque ficou sendo uma pessoa pública, conhecida, e ele tinha um temperamento muito afável, era uma pessoa que conversava, muito culto, conversava sobre vários assuntos, fez uma série de amizades. E esses amigos se aproximaram do Paulo César para fazer com que ele tivesse alguma influência dentro do governo para alcançar as solicitações que esse pessoal fazia. E aí houve essa série de atrapalhadas e de confusões que todos nós tomamos conhecimento, e eu determinei que fossem apurados, né? Todo o processo a que eu fui submetido, a capa do processo, a primeira folha, é um ofício meu ao Procurador-Geral da República, pedindo a ele que abrisse tantos inquéritos quantos necessários para apurar as denúncias que estavam sendo formuladas, no caso pelo meu irmão, contra Paulo César Farias e outros. Então, foi, enfim, algo que aconteceu que levou ao seu impeachment e que redundou no meu afastamento e no meu impeachment. Embora Renan... tudo isso tenha que ver o seguinte, que a CPI era a CPI do Paulo César, né? E que depois aqui o Congresso, né, se movimentou, fez aquela confusão, passaram por cima de regimento, de lei, de Constituição, de tudo,
para cassar o meu mandato, né? Então, eu tive o meu mandato, não fui cassado, eu fui afastado, né? Afastado na suposição de que as denúncias que estavam fazendo fossem verdadeiras. Me investigaram durante 2 anos e meio. Ao final de 2 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal me declarou inocente de todas as acusações que me fizeram. E aí fica a pergunta, né? Como é que a democracia e o Estado democrático de direito pode reparar o dano cometido contra alguém que foi afastado do seu mandato, para o qual foi conduzido pelo voto popular, na suposição de que as acusações seriam verdadeiras, e depois a mais alta Corte de Justiça, analisando tudo que foi levado, e estava tudo aberto. Aqui no meu governo, eu não mandei frear a CPI, não mandei impedir que dessem o senhor tinha uma tropa de choque. Hein? O senhor tinha uma tropa de choque. Não, que tropa de choque. No meu governo, nesse episódio, tudo o que solicitavam era fornecido, tudo. A tropa de choque, que tropa de choque que eu tinha, Anderson? Presidente, para encerrar a parte de 89, e depois uma partezinha muito curta sobre eleições do ano que vem, eu queria que o senhor falasse qual a importância dessa eleição para a democracia brasileira e sobre o fato do senhor hoje fazer parte da base do governo Lula, apoiar o governo Lula. Uhum. Bom, foi pelo fato de ter sido a primeira eleição depois de 30 anos de jejum eleitoral, que não se votava para presidente, foi uma eleição histórica. Uma eleição histórica, até pelo número de participantes e pela qualidade dos que participaram e disputaram a eleição. Retiro meu nome desse rol, mas, enfim, Ulisses, Lula, Covas, Brizola, Aureliano, enfim, uma pleiade de nomes aí da melhor estirpe. E nessa eleição direta, né, foi eleito um candidato, um outsider, jovem, com 39 anos de idade, que cheio de vontade, de ideal e de mudar o Brasil de uma hora para outra, e foi eleito presidente da República. Então, isso tem um significado muito grande. Primeiro, foi a primeira eleição depois de 30 anos para presidente. Segundo, nessa eleição, a população brasileira elegeu alguém que não pertencia ao establishment político de primeira linha, não é? Alguém que não era do circuito Rio, São Paulo, Minas Gerais, alguém que não tinha partido político forte, e esse alguém tinha 39 anos de idade. Então veja quantas coisas juntas fazem o significado dessa eleição ser muito maior do que alguns supõem. Depois disso, veio um programa de governo que foi implementado. Um programa de governo que mudou o Brasil. Uma agenda que foi inaugurada em 1990 e que continua até hoje. Todos aqueles fundamentos que foram lançados em 1990, processo de desestatização, de privatização, falar em privatização naquela época era tido como crime de lesa pátria, da retirada do Estado, do setor de produção, né? O Estado ficar mais como regulador do que como interventor. Essa série de medidas, a abertura comercial, o fim das reservas de mercado, que hoje o fim permite que nós tenhamos celular, nós tenhamos a internet, nós tenhamos o laptop, nós tenhamos o palm top, tudo isso foi dessa época. Tem os computadores avançados. Se não fosse as medidas que nós tomamos em 90, nada disso teria acontecido.
E então essa agenda de 1990 que nós inauguramos, ela é exatamente a mesma até hoje. Ela foi seguida por todos os presidentes que me sucederam. Todos. Não mudaram uma linha. Os pressupostos básicos da agenda do projeto de reconstrução nacional estão rígidos, estão aí, né, para que todos possam comprovar facilmente, lendo o projeto de reconstrução nacional de 90 e vendo o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. E em relação ao apoio ao governo Lula, em primeiro lugar, porque não apoiá-lo seria desacreditar a minha agenda. Não é? E, em segundo lugar, porque ele, com a carta aos brasileiros, ele tirou de mim, como de, eu acredito, milhares de outros, todas as dúvidas que eventualmente eu pudesse ter em relação ao significado da candidatura dele e aquilo que ele imaginava para o Brasil dos próximos anos. E eleito senador da República, vindo para o Senado, tendo sido convencido pelos seus propósitos e já tendo sentido na prática que eram verdadeiras as palavras dele, porque estava fazendo o que havia comunicado aos brasileiros, e vendo que a minha agenda estava, de alguma maneira, sendo prestigiada, diferentemente do que alguns imaginavam, que eu chegasse ao Senado para deblaterar contra o governo Lula, né? Ao contrário, eu me perfilei ao lado daqueles que estão dando suporte político ao governo que ele vem fazendo, um governo da melhor qualidade, um governo que vem atendendo a todas as aspirações, ou a grande parte das aspirações da população brasileira. 2010, o senhor pretende disputar algum cargo ano que vem? Não, ficarei como senador. Tá. Para presidente, quem o senhor pretende apoiar? Dilma Rousseff. O senhor pode falar por quê? Porque ela é muito qualificada, extremamente qualificada. Ela é uma pessoa que tem as características, porque quem já sentou naquela cadeira de presidente consegue, talvez, pela experiência somente de ter sentado ali, não por ter uma melhor capacidade cognitiva do que qualquer um outro, mas sabe de algumas características que são essenciais para estar sentado ali e coordenar as ações de um governo. E essas qualidades todas ela tem. Ela é uma boa formuladora, ela tem uma visão, em função da formulação, da boa formuladora que tem, portanto, uma visão correta do que deve ser feito. Ela tem uma grande sensibilidade política. Ela tem apesar de alguns dizerem que o temperamento dela não se coaduna com isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela tem uma grande sensibilidade social e tem um temperamento que, se alguns não se agradam, e não são tantos, mas outros se agradam, como eu, por exemplo. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa com temperamento afirmativo, como o da ministra Dilma, que você conversa com ela e você obtém a resposta, não, isso aqui deve ser assim por causa disso, com argumentos, e é por isso que eu vou fazer isso. Ou então, e chega e diz, não, tem razão, o que você está falando faz sentido, eu vou estudar esse assunto e lhe dou uma resposta amanhã. E dá. Diferentemente do que outros que chegam, não sabem nem discutir o assunto, não decidem nada na hora e que dizem que no dia seguinte ou daqui a uma semana dão alguma resposta e não dão. Não é? E, além disso, uma pessoa íntegra, uma pessoa com muito
sentido de brasilidade, e uma mulher. Eu acho que está na hora de uma mulher comandar os destinos do Brasil. Queria que o senhor falasse sobre os outros pré-candidatos. Serra. Ele é candidato? Eu não sei se ele é, pelo menos ele vem dizendo sempre que não é candidato, né? A Dilma eu sei que ela é candidata. Ele disse que vai ser candidato ou a governador ou a presidente. Bom, então é uma análise muito longa para fazer, seja como governador, seja como presidente. Só presidente. Enquanto ele não se definir, deixa ele se definir, depois eu falo com você. Aécio. Esse é um bom nome. Por Bom quê? nome, bom nome, bom nome. É um jovem, representa Minas. Aliás, a ministra Dilma também é mineira, né? Ou seja, essa eleição passa por Minas. Marina Silva. Também boa candidata. Boa candidata. Ela evoca sempre um sentimento assim de comoção. Eu me sinto comovido diante dela, de enternecimento, de O senhor votaria nela? carinho. Não votaria porque eu vou votar na Dilma. E Ciro Gomes. Um candidato operoso, né, trabalhador, um candidato que tem fôlego para disputar aí uma eleição. Como o senhor vê a situação? E Heloísa Helena? Heloísa, por incrível que pareça, eu não a conheço. Assim, apesar de ser do meu estado, ou nós sermos do mesmo estado, eu nunca a vi, assim, pessoalmente. Nunca tive a oportunidade de conversar com ela. Mas, enfim, também é uma pessoa valorosa, tem muitas qualidades, né, como Marina tem, mas a Dilma, dentre as candidatas mulheres, sem dúvida, no meu entender, salvo e respeitando outras opiniões, salvo o melhor juízo, eu entendo que a Dilma está bem na frente. O senhor já decidiu, então? Já decidi, desde o momento em que ela, não ela propriamente, mas que o presidente disse que a Dilma seria a candidata dele, que nós estamos com ela perfilados.